E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Vinícius Teodoro Barreta Melo, popularmente conhecido como Vinícius, goleiro do Cruzeiro de 22 anos, que está no Cruzeiro desde 2019, mas poucos torcedores do Cruzeiro conhecem justamente porque ele nunca jogou pelo nosso time principal. Até poucos meses atrás o Vinícius era o quarto goleiro do Cruzeiro, mas como recentemente o clube emprestou o Lucas França para o Guarani e doou o Vitor Eudes para o Marítimo de Portugal, o Vinícius foi alçado à condição de reserva imediato do Fábio, tanto que ele tem ido para os jogos ultimamente, está ficando sempre no banco, e qualquer problema que o Fábio tiver, seja lesão, suspensão, o goleiro vai ser o Vinícius, tá? E não tem como a gente contratar outro goleiro, todo mundo sabe disso, porque o Cruzeiro está punido pela FIFA com o transfer ban por não ter pago contratações anteriores, Se a gente puxar direitinho, tem 3 transfer ban por aí, mas nesse momento a punição que envolve o Cruzeiro de registrar novos atletas envolve uma dívida do Arrascaeta. Então a ideia desse vídeo é apresentar um pouco melhor o Vinícius, tá? Sua trajetória de carreira e até uma certa polêmica que envolveu sua contratação. O Vinícius é cria da base do Criciúma, e a primeira curiosidade sobre ele é lá de 2015, quando o Vinícius jogava no time sub-17 do Criciúma, que ele fez um gol. Foi uma partida contra o Botafogo, lá em Juiz de Fora, válida pela Taça BH, inclusive, e não foi aquele clássico gol de goleiro de cabeça no final de partida, Foi realmente uma cobrança de falta de muito longe, que ele contou com um pouco de sorte, e o goleiro adversário também foi mal na jogada, Acabou sendo encoberto aí, e foi o primeiro e único gol do Vinícius até o momento. Eu não encontrei números dele jogando pela base do Criciúma, mas ele sempre foi considerado um grande destaque, tanto que serviu a categorias de base da seleção brasileira até o ano de 2018, quando ainda estava jogando pelo Tigre, e essa temporada 2018 marcam outra questão importante na carreira dele, que foi a sua estreia como profissional no final do mês de março, num jogo que o Criciúma venceu o Joinville por 1-0. Na semana seguinte ele joga outra partida também pelo Catarinense contra o Hercílio Luz, novamente o Tigre vence por 1-0, aí o goleiro titular, que era o Luiz, volta a ficar à disposição, o Vinícius volta a ficar no banco e assim permanece até o fim da temporada. E vale destacar que nessa época o Criciúma estava na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? E o Vinícius ia recorrentemente para o banco, mas não chegou a entrar em campo. O contrato do Vinícius com o Criciúma se encerrava em 2019. E pensando nisso, o clube até buscou um outro goleiro, Tinha o Luiz e contrataram também o Bruno Grassi, que teve até um período no Grêmio. E a diretoria buscou um outro goleiro justamente porque sabia que era muito difícil conseguir a renovação com Vinícius, e ele até joga mais uma partida pelo Campeonato Catarinense, outra vitória do Criciúma por 1-0, dessa vez contra o Metropolitano. E esse é um dado interessante, O Vinícius até o momento jogou 3 partidas como profissional e não tomou nenhum gol. Em meados de abril de 2019, o Vinícius finalmente troca de clube, tá? Ele assina com o Cruzeiro numa negociação que em tese foi sem custos, justamente porque o contrato dele com o Criciúma terminou, mas depois foi revelado, tem até uma matéria do UOL sobre isso, que o Cruzeiro pagou mais de 2 milhões de reais para viabilizar esse negócio, tá? Foi aproximadamente 1.900.000 como luvas pro atleta, e aí entra naquela lógica do clube não comprar o passe do jogador de outro clube, mas comprar o passe do atleta do próprio atleta, e convenhamos que esse é um montante alto para um goleiro em início de carreira, Quase 2 milhões de reais, e houve um pagamento de quase 200 mil também para uma empresa que fez a intermediação do negócio. O Vinícius estava com 20 anos, na sua última temporada em que poderia jogar pela categoria de base, e ele veio para o Cruzeiro treinando no profissional e jogando pelo sub-20. Ele assinou o contrato com o nosso clube até o fim de 2023 e, segundo essa mesma matéria do UOL, a sua remuneração inicialmente era de 35 mil, e o salário aumentaria a partir dessa temporada 2021, tá? Nesse ano ele ganha 40 mil, ano que vem 45 e no último ano 2023 50 mil por mês, o que já é salário de jogador profissional, tá? Jogador da base do Cruzeiro provavelmente nenhum ganha nem a metade disso aí, salvo raríssimas exceções, jogadores que o clube realmente quer tentar segurar, para tentar aumentar o valor da sua multa rescisória. Mas voltando para a parte de campo, o Vinícius estreou pelo Cruzeiro numa partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Mineiro Sub-20, e o negócio não foi bom, que o Cruzeiro perdeu de 3-0. Na rodada seguinte perdeu também um clássico pro Atlético, mas com o tempo o time acabou se ajustando, dando uma melhorada, e o Vinícius jogou 31 vezes pelo Sub-20 do Cruzeiro durante esse
nesse ano de 2019 e nesses 31 jogos ele sofreu 33 gols, tá? 2019 também não foi um ano bom para a base do Cruzeiro, tanto que a gente parou na semifinal do Campeonato Mineiro e caiu nas quartas de final do Brasileiro. E mesmo que a gente tivesse bons valores naquele grupo, né, digamos que a qualidade do trabalho do Ricardo Rezende já não era a mesma. E nessa temporada o Vinícius fica no banco do Cruzeiro em 2 partidas, tá? Do Campeonato Brasileiro, uma com o Bahia e outra contra o Santos. Para 2020 o Vinícius não tinha mais idade para jogar pela nossa base, então ele foi integrado ao elenco principal e ficou o ano todo só treinando. Ele foi relacionado para 4 partidas do Cruzeiro durante a Série B, não entrou em nenhuma, jogos contra o Paraná no turno e no retorno e também partidas contra Operário e Náutico já na reta final. Nessa temporada 2021 a situação não mudou, o Vinícius não vinha sendo nem relacionado para os jogos enquanto tinha os outros goleiros, mas devido às saídas de Lucas França e Vitor Eudes, hoje ele é o reserva imediato do Fábio, o que nos traz naturalmente esse questionamento, né? Será que o Vinícius tem condição de ser o próximo camisa 1 do Cruzeiro? Será que ele tá preparado? E é muito difícil a gente responder essa pergunta justamente porque não vê ele jogando há muito tempo, né? Desde 2019 que ele não faz uma partida pra valer, mas qualidade técnica o Vinícius tem, tá? Definitivamente não é um goleiro ruim, e quando a gente compara com o Vitor Eudes, que era o último reserva, né? O Vinícius tem até um pouquinho a mais de experiência, porque teve passagem por seleção de base e já jogou 3 partidas pelo profissional, né? Por incrível que pareça, o Vitor Eudes jogou só 2. O que eu acho muito importante é que a torcida tenha um pouco de paciência, né? Porque se o Vinícius eventualmente precisar jogar, falhas podem acontecer e com um goleiro que não joga há muito tempo, o risco é ainda maior e qualquer jogador só vai conseguir render no seu melhor nível se tiver oportunidade e sequência de partidas. Coisa que, por exemplo, o Lucas França não teve e muita gente já foi taxativa que ele não pode ser o goleiro do Cruzeiro, né? Pode e eu acho que inclusive vai ser, porque tá emprestado, mas tudo leva a crer que voltará pro clube. E o Fábio não vai ser eterno, por mais que se a torcida julgasse o Fábio da forma que julga os outros goleiros, né? Convenhamos que nenhum goleiro ia prestar. Então eu vejo no Vinícius qualidade para ser sim o nosso goleiro, torço para que se a oportunidade aparecer, ele abrace e já consiga catar muito bem, que atinja rapidamente um bom nível, porque a gente sabe que paciência não é o forte da torcida do Cruzeiro, por mais que isso devesse mudar. Como eu disse, o contrato do Vinícius vai até o fim de 2023 e hoje ele é o nosso camisa 12, por mais que na camisa em si ele use o 40. Está colocada a minha opinião sobre Vinícius Melo, gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que acharam dos lances que viram e tudo mais. Não esquece também de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!